Um dos maiores escândalos dos últimos dias, Padre Fábio de Mello, que aliás, gente, é padre só no papel, né? Porque ele não está participando de nenhuma igreja atualmente. Ele tem o nome dele ligado a uma igreja católica de Taubaté, mas ele não está oficialmente aí levando as missas. A gente não vê o Padre Fábio de Mello no altar como o padre deveria ser, né? Sempre aí levando as boas novas através das missas. Só que ele faz um trabalho diferente com a igreja católica. O que ele faz? Ele é cantor, ele é famoso, ele é global. E isso tem trago muitas repercussões, principalmente porque, gente, um padre que tem quase 27 milhões de seguidores. E outra coisa, esse escândalo começou com aquela história, né, de que ele prejudicou aí aquele gerente que perdeu o seu emprego. Foi um momento muito triste e, aliás, o Padre Fábio de Mello está sendo processado, tá bom, gente? Padre Fábio de Mello achou que as coisas iriam simplesmente desaparecer e que não haveria consequências, tá? A equipe do ex-gerente está processando o padre e também a cafeteria onde ele trabalhava. Só que esse vídeo é sobre esse escândalo, né? Principalmente o que veio à tona, porque o Padre Fábio de Mello teria aí os seus namorados, aquela história toda que a gente vira e mexe e escuta de religiosos. Só, gente, que veio a público agora um pastor, sim, um pastor ex-gay, falar sobre o Padre Fábio de Mello, e o que ele tem para falar é chocante. São informações que eu acredito que o padre não gostaria que fossem divulgadas, tá bom, gente? E outra coisa também, a apresentadora Cariúcha do SBT, do Fofocalizando, gente, ela falou cada coisa que eu fiquei de boca aberta. Eu vou trazer para vocês também os detalhes do que aconteceu no SBT. Enfim, uma notícia muito triste chegando sobre um dos maiores religiosos do Brasil, que disse nos últimos dias que queria até desistir da batina. Gente, mas que batina? A gente não vê ele aí fazendo missas, enfim. Ele simplesmente tem um título de padre, mas um padre que não faz papel de padre. Mas antes que eu traga para vocês essas novas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 568 mil inscritos, 168 milhões de visualizações. Bem, Padre Fábio de Mello deixa a igreja ou não? E os namoros, gente? Porque estamos falando aí de vários homens que teriam uma ligação mais do que profissional com o Padre Fábio de Mello. Mas eu quero começar esse vídeo, gente, falando sobre um pastor, o Flávio Amaral, tá? Que é ex-gay, se converteu, mas não sei, tá? Se isso é realmente verdade ou se ele se converteu porque ele, né, de certa forma conseguiu uma fama muito grande. E claro, gente, as pessoas estão sempre prestando muita atenção em pessoas que se dizem ex, né? No caso dele, ex-gay, né? Viaja o Brasil aí fazendo palestras, ganhando muito dinheiro, enfim. Deixa essa história de lado, depois a gente conversa sobre isso, mas vamos saber então o que disse esse pastor, o Flávio Amaral, ex-gay, sobre o Padre Fábio de Mello. Pastor atribui doença de Padre Fábio de Mello à homossexualidade. Pois é, o padre andou doente aí, né, algum tempo atrás, com aquela história de depressão, e essa depressão poderia ser sintomas do seu homossexualismo. De certa forma, ele não tem como sair do armário e isso estava afetando mentalmente o padre. O Flávio Amaral, do Ministério Libertos por Deus, garantiu que a depressão do líder espiritual é por medo de sair do armário. O pastor da Igreja Evangélica Ministério Libertos por Deus, Flávio Amaral, causou polêmica ao atribuir a doença de Padre Fábio de Mello, a depressão, ao medo de sair do armário. Além disso, ele deu a entender que o líder da Igreja Católica é homossexual e que está com falta de sexo. Seja mais específico, porque eu acredito que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim. Muita gente já sabe, já pensa, já fala, disse o pastor Flávio. Amaral seguiu o padre com depressão por causa da vida sexual? Por que não saiu do armário? Por que não casou com uma mulher? Ou por que não tem um homem? Ou por que não faz sexo? Segurando a Bíblia na mão, o pastor Flávio Amaral deixou um recado para o Padre Fábio de Mello. Querido, seja qual for o motivo,
esse aqui é o remédio para qualquer depressão, mostrando a Bíblia para o padre. Gente, esse assunto é algo que eu já toquei aqui. Eu acredito que, apesar de não gostar muito desse pastor Flávio Amaral, porque eu não acredito na conversão dele, pode fazer sentido o que ele disse, tá? O padre Fábio de Mello pode estar com depressão por causa dessa vida que ele quer viver, mas por causa do título de padre, ele não tem coragem de sair do armário. Bem, e a Cariúcha, gente, essa famosa apresentadora aí do SBT, ela massacrou o padre Fábio de Mello após polêmica. Não vejo fazendo uma missa. Cariúcha massacrou o padre Fábio de Mello durante o Fofocalizando no SBT ao comentar atitudes do religioso em meio à nova polêmica. No foco dos holofotes, desde que se envolveu em uma confusão com um gerente de uma loja, ocasionando a demissão dele, padre Fábio de Mello se tornou o assunto do Fofocalizando do SBT. Por conta disso, Cariúcha resolveu contar o que pensa do religioso e polemizou na atração vespertina. Para a apresentadora, o sacerdote tem ficado cada vez mais afastado de suas funções na igreja. Para mim, ele não era nem mais padre, porque eu não consigo vê-lo como padre. Eu não sabia que ele era padre ainda, e iniciou a famosa apresentadora. Para mim, ele tinha virado só cantor, porque eu não vejo ele numa missa, fazendo uma missa, aponta Cariúcha. Ele tem que ser um padre que a gente vai se confessar. Gente, com todo respeito, eu não consigo olhar para ele e vê-lo como uma figura de um padre, de ir na missa, de ver aquele padre com a batina, continua a ex-fazenda. A contratada do SBT também falou sobre a ostentação de Fábio de Mello, com marcas de grifes e roupas extravagantes. Ele usa muito luxo, ele faz muitos shows, ele para mim é um popstar, entendeu? Sempre muito bem vestido, com roupas de grife. Dizem que é em Taubaté, que é a cidade natal dele, opinou Gabriel Cartolano, fazendo a colega de trabalho ter uma crise de riso. É que a loira se lembrou do meme sobre a falsa grávida da cidade, que enganou todo o país em um programa da Record. Ele é um padre de Taubaté, gargalhou Cariúcha. Bem, gente, deixa aí nos comentários. É engraçado, né? Ao mesmo tempo é trágico, é triste o que está acontecendo aí com o padre Fábio de Mello. E tudo começou com aquela história, né? De que ele acabou prejudicando muito aquele ex-gerente que está aí sofrendo, né? Sendo humilhado na cidade onde ele trabalhava. Bem, mas o futuro de padre Fábio de Mello está nas mãos de Deus. Eu acho que ele deveria um pouco se afastar das redes sociais, da mídia, voltar a fazer aquilo que ele se propôs a fazer quando ele aceitou ser padre, né? Ou seja, ser padre, estar nas igrejas, fazer as missas, voltar a ser realmente aquilo que ele se propôs a ser quando ele aceitou esse caminho, o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Agora, sobre essa história dele ter namorados ou não, gente, também há possibilidade, tá bom? Eu acredito que sim, ele possa ter relações com outros homens, mas só Deus sabe, porque é Ele que conhece o coração de todas as pessoas. Agora, é muito feio, né? A pessoa tá aí mentindo pro mundo de que é de certa forma, mas por detrás das paredes, quando as portas e as janelas se fecham, é outro ser humano. É triste de se ver, é triste de escutar, mas é a realidade. E agora ele está aí sendo cancelado pelo mal que ele fez àquele ex-gerente da cafeteria. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários, né? O que vocês acharam também dos comentários do pastor Flávio Amaral, né, gente? Apesar, eu não gosto muito desse pastor, tá? Eu acho ele muito duas caras, eu acho ele, sei lá, eu acredito que seja outro aí que diz que se converteu, mas também, né, nunca deixou de praticar o homossexualismo. Deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!